palavra do Senhor. E vamos meditar num tema que eu gosto particularmente, que é a graça de Deus. As imensas riquezas da sua graça. Nós temos um Deus que é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, mas sobretudo é um Deus de graça, é um Deus que se entrega a si mesmo por nós. Não foi apenas Jesus que se entregou a sua vida, mas Deus entrega-se a si mesmo por nós, por amor, pelo muito amor com que nos tem amado. Posso ouvir um amém? Vamos abrir a carta aos Romanos, capítulo 5. Eu gostaria de ler aqui estes versículos, que a palavra de Deus é sempre estruturante por si só, não é? Diz assim, capítulo 5 da carta aos Romanos: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Diga comigo, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Eu fiz questão de ler este capítulo inteiro, porque tenho a sensação que hoje em dia se lê muito pouco a palavra, e a Bíblia diz sobre ela própria que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. E nós precisamos de a ler, de a ouvir, de a guardar na nossa mente e deixar que ela desça ao nosso coração. Porque é que nós falamos das imensas riquezas da graça? O apóstolo Paulo está aqui a falar da justificação pela fé por causa da graça de Deus. A fé é um dom, é uma dádiva, é uma coisa que Deus oferece e que nos chega por causa da sua graça. É por isso que nós não podemos dizer que uma pessoa que tem muita fé ou uma pessoa que tem fé
que atribuir isso a um mérito próprio. Não é um mérito próprio. O mérito que a pessoa teve foi apenas agarrar ou comer o que Deus põe em cima da mesa para todos. Amém? Deus põe em cima da mesa. Deus serve esse dom. Deus não seleciona a quem é que dá fé ou quem é que deixa de dar. Deus põe a fé, digamos, à disposição. É um dom de Deus. Não diz que é um dom para alguns, diz que é um dom. Não é? E aqueles que o tomam para si, aqueles que o agarram, aqueles que o aproveitam, então podem ver as coisas acontecer na sua vida. Mas porquê é que Deus disponibiliza a fé para qualquer pessoa? Por uma razão simples, por causa da sua graça. E é pela sua graça. Não é porque nós merecêssemos alguma coisa, é pela sua graça. A graça de Deus costuma-se dizer que é um favor que não é merecido. É alguma coisa que nós não merecemos propriamente por nós. É qualquer coisa que é bom e que nos é dado, não porque a pessoa que recebe merece, mas porque quem dá é generoso. Não é? Deus oferece-nos a sua salvação de graça. Deus oferece-nos o dom da fé de graça. Quando alguém oferece um presente a outra pessoa, de graça, naturalmente, significa que quem recebe não tem que pagar. Não é? Se me oferecem um presente, se eu fizer anos e me oferecerem um presente, eu não tenho que pagar à pessoa que me ofereceu. Não é? Nem sequer tenho que me esforçar por merecer esse presente. E a pessoa dá porque quer me abençoar. A graça é um ato de amor incondicional. Nós damos sem condições. Não depende da pessoa que recebe. A graça revela o bom caráter de quem dá, não necessariamente de quem recebe. Quantas vezes nós damos coisas, oferecemos, damos de nós, damos tantas coisas a pessoas que depois chegamos à conclusão que elas não merecem. Não é? Os pais dão coisas aos filhos e às vezes aos netos. E como nós sabemos, eles uns merecem e outros não merecem. Mas são nossos filhos ou são nossos netos. Então nós temos prazer em dar. É a graça, digamos, é um reflexo da graça de Deus. Este prazer em dar, este prazer em abençoar aqueles que amamos, é um reflexo da graça de Deus que um dia nos alcançou. Amém? É através da graça que nós somos salvos. Não é? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, diz Paulo aos Efésios. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é dádiva de Deus. Não é? Tanto a graça é uma dádiva de Deus, é uma condição de Deus, é uma característica de Deus, como a fé é um dom de Deus. Não vem de nós, é dom de Deus, é dádiva, é alguma coisa que Deus nos ofereceu. E às vezes ouço algumas pessoas dizerem: eu gostava de ter o dom da fé, mas eu não tenho, enfim, olha, não tive sorte, Deus não me deu esse dom. Não, isso é conversa fiada. O prato está em cima da mesa, a comida está servida para toda a gente. Deus não faz acepção de pessoas, está para toda a gente. Uns comem, outros não. Uns comem, outros não. E aqueles que não comem não podem dizer: Deus não me deu. Não, Deus deu, está lá. Você é que não agarrou. Você é que não quis agarrar, não teve a atitude de aceitar essa oferta de Deus. E aqueles que tiveram a atitude de aceitar essa oferta de Deus são abençoados. Amém? E começam a viver na fé, a caminhar pela fé, a falar em fé, a agir em fé, debaixo da graça do Senhor. Diz que esse dom não vem das obras para que ninguém se glorie. Se a fé fosse o resultado das nossas obras, das nossas boas obras, fosse um mérito humano, isso servia para quê, meus irmãos? Para que é que servia? Não servia para nada, mas não é nosso mérito. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, continua Paulo aos Efésios, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Somos criação dele, recriados, digamos, em Cristo Jesus, reconstruídos em Cristo Jesus, para andarmos nas boas obras, através da fé, caminhar em fé. Mas porquê? Por causa da graça de Deus. O acesso à graça de Deus é pela fé. Diz lá, aqui no versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos filhos e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se nós estamos no caminho da graça, é porque só podemos andar no caminho da graça pela fé. Quem não aceita o dom da fé não pode andar na graça de Deus.
não pode caminhar na graça de Deus, vai sempre olhar o mundo à sua volta numa perspectiva meramente humana, vai sempre agir de acordo com princípios humanos, valores humanos, com princípios deste mundo e não com princípios do reino de Deus. Ou seja, se nós não agirmos pela fé, se nós não andarmos pela fé, não podemos dizer que estamos na graça de Deus, porque o selo da graça é a fé, não é? A fé é o selo da graça. Se eu creio, então eu posso caminhar nos caminhos da graça de Deus. Se eu creio. Se eu não creio, não posso caminhar na graça de Deus. Outra coisa é dizer que Deus pode ter, e muitas vezes tem, misericórdia, mesmo daqueles que não creem. Mas é outra coisa. Isso não é graça, isso é misericórdia. Agora, se eu só posso andar na graça, no caminho da graça, pela fé que tenho em Deus e em Jesus. E como eu disse, essa fé não é mérito de ninguém, não é mérito meu, não é mérito de pessoa alguma, é um dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. Amém? É por isso que eu não gosto de ver exaltar pregadores ou pregadoras, ou homens ou mulheres de Deus. Ai, aquela pessoa, aquele pastor, aquele pregador, aquele evangelista tem muita fé. Ouça, a fé que tem é Deus que lhe deu. Simplesmente ele está a trabalhar. Essa fé que Deus lhe deu está a investir no reino de Deus, está a investir na sua vida essa fé que Deus disponibilizou. Mas a fé é um dom de Deus. Amém? Mas ela vem pela sua graça. A Bíblia diz que a graça de Deus é abundante. É uma graça abundante, não é uma gracinha, não é uma coisa pequenina. A graça é abundante. Tudo em Deus é abundante. Nós somos chamados para ter vida e vida com abundância. A vida que Deus nos dá é uma vida abundante. A graça de Deus é abundante. A sua misericórdia não tem fim. A sua benignidade é de geração em geração. Tudo o dom que vem de Deus é abundante. E a graça de Deus, naturalmente, também. Não é assim um dom gratuito como a ofensa. Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O dom da graça manifestado em Jesus Cristo abundou sobre muitos. É uma graça que abunda. Mas é mais do que isso. Diz no versículo 20 que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Sabe que antes de receber a lei, o povo do antigo Israel, a chamada lei de Moisés, a lei sobre a qual Deus fez uma aliança com o seu povo, com aquele povo, com o povo hebreu, antes disso não havia uma lei, digamos, específica, em que Deus se tenha revelado. E Deus revela-se pela primeira vez ao povo dessa aliança, ao povo de Abraão, através da lei de Moisés. Ele revela-se através dessa lei. Mas essa lei era uma lei muito exigente. E, portanto, por isso diz aqui o apóstolo que essa lei, a lei veio para que a ofensa abundasse. Ou seja, para que as pessoas entendessem que por muito que se esforçassem, dificilmente conseguiriam cumprir toda a lei. E o Novo Testamento diz que, falhando num ponto da lei, a pessoa era réu de toda a lei. Ou seja, não basta dizer, eu sou um muito bom chefe de família, então eu posso fazer qualquer crime. Não tem problema, eu sou muito bom chefe de família, tenho sou muito bom pai, sou muito bom marido, sou muito bom trabalhador, tenho esta característica, então vamos fechar os olhos às outras. Não. A lei veio para que a ofensa abundasse, isto é, conscientemente o povo de Israel sabia que, falhando naqueles pontos da lei, muitos ou poucos, mais ou menos, que eles estavam debaixo da condenação, que a própria lei que eles tinham aceito, decorrente dessa aliança com Deus, que eles tinham aceitado, na qual eles tinham falhado. Mas o apóstolo diz, mas onde o pecado abundou, onde a ofensa contra Deus abundou, diz que superabundou a graça. Amém? Vocês estão cá hoje? Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Isto é, o pecado pode ser muito, mas a graça de Deus é sempre maior. A graça de Deus está sempre por cima. A graça de Deus é sempre mais abundante, é superabundante. Se o pecado é abundante, a graça é superabundante.
havendo arrependimento naturalmente, não é? Porque quem falha precisa de se arrepender, precisa de corrigir a sua vida, precisa de compensar quem prejudicou, na medida do possível, e esse arrependimento permite que a pessoa recomece novamente no caminho da graça. Então, a graça de Deus é abundante. Nunca duvide da graça de Deus. Amém? E o nosso Deus é um Deus de graça. E o ato que nós celebramos hoje da ceia do Senhor, da distribuição destes símbolos, representa exatamente isso. A graça abundante de Deus. Porque desde o princípio Deus falou ao seu povo, Deus revelou-se ao seu povo, ao povo de Israel, através da lei, levantou os patriarcas, levantou profetas, levantou para chamar o povo à razão. E eles iam fechando os olhos constantemente e rebelando-se contra Deus, o seu próprio povo. Até que Deus mandou Jesus, enviou o seu Filho, amém? Enviou o seu Filho para que eles pudessem ser restaurados, todos nós pudéssemos ser restaurados pela fé nele. Mas só podemos fazer isso, só podemos ser alvo dessa salvação quando nós reconhecemos que os nossos méritos não chegam para agradar a Deus. Quando nós reconhecemos que não é por nós, por sermos muito perfeitinhos, ou muito bonzinhos, ou muito assim, que nós agradamos a Deus, ou que nós podemos ser considerados justos, ou vistos justos aos olhos de Deus. Não. Nós não somos justificados porque fazemos coisas, porque somos assim ou assado. Nós somos justificados pela fé na obra e na pessoa de Jesus Cristo. Ao abraçar o Evangelho, ao reconhecer que Jesus, precisamos de um Salvador, e que Jesus é o nosso Salvador, então aí nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós abrimos as portas do nosso coração à graça de Deus. Nós recebemos essa graça. Amém? E podemos caminhar na fé, arrependendo-nos verdadeiramente das nossas falhas contra Deus, e podemos caminhar na sua presença, e podemos começar a caminhar na graça, sendo que Jesus é o Senhor também da nossa vida, não apenas o Salvador, mas o Senhor da nossa vida. Nós podemos caminhar na graça de Deus. Um dia Pedro caminhou sobre as águas. Lembram-se dessa história? Ele caminhou sobre as águas. Não foi muito tempo, porque ele, perante as circunstâncias, ele descreu, não é? Ele teve um momento de incredulidade e logo esse afogante quase, e Jesus lançou-lhe a mão. Mas durante os momentos, quando ele disse: Mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus disse: Vem, Pedro. E ele saltou para fora do barco e foi. E caminhou durante alguns passos. Caminhar sobre a graça é um bocadinho como caminhar sobre as águas. Nós sabemos que vivemos num mundo que está no maligno, diz a Bíblia. Nós sabemos que caminhamos num mundo contrário aos princípios do reino de Deus. Nós sabemos que caminhamos num mundo onde campeia a maldade, não é? E todos os dias nós somos confrontados com essa realidade. Como é que é possível viver neste mundo? Jesus disse: ó Pai, não peço que os tires do mundo, mas livra-os do mal. Alguns querem sair do mundo. Alguns querem sair do mundo. Houve tempos em que eu ouvia às vezes orações de pessoas a dizer: ó Senhor, leva-me daqui, este mundo não presta, leva-me. E eu pensava para comigo: esta oração é profundamente errada, porque a hora em que Deus nos leva, Ele é que sabe. E se nós estamos aqui é por alguma razão. Estamos a fazer aqui alguma coisa. Ou por outra, Deus conta connosco para fazermos aqui alguma coisa, para fazermos a diferença. Nós somos agentes do reino de Jesus, em que Jesus é Senhor, e estamos aqui para fazer a diferença. Se não estivéssemos aqui a fazer nada, então a igreja já não estava aqui. Então, porquê essa oração? Ignorância espiritual. Ignorância espiritual. Nós estamos aqui para caminhar sobre as águas. Nós estamos aqui para caminhar sobre a graça de Deus. É verdade, para caminhar sobre as águas é preciso fé. É preciso não olhar às circunstâncias. É preciso não temer as circunstâncias. Mas isso é que é caminhar sobre a graça. E nós somos chamados a isso. E é por isso que eu estou a falar sobre as imensas riquezas da graça.
para nós compreendermos que vale a pena caminhar na graça de Deus. Amém? Caminhar na graça é caminhar na fé, naturalmente, mas também é caminhar, também é andar em perdão. Caminhar na graça de Deus quer dizer que, independentemente das minhas falhas e das minhas insuficiências, independentemente de tudo isso, eu confio que Deus está lá em cima e que Ele é o meu Senhor e que Ele estende a sua mão. Pedro não se afogou. Jesus estendeu-lhe a mão e trouxe-o para o barco. Portanto, nós, se queremos caminhar na graça, é caminhar na fé, é andar em perdão, é levantar os nossos olhos para cima, saber que Deus é aquele que abençoa, que é um Deus cheio de graça, de misericórdia, de compaixão, de amor, que Ele amou-nos de tal maneira que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna, como Jesus disse a Nicodemos. Quer dizer que nós levantamos os nossos olhos para cima. Se nós quisermos caminhar na graça, não podemos olhar muito para baixo. Não podemos olhar muito para as ondas. Não podemos olhar muito para os lados para ver se o vento é muito forte ou não é. Nós temos que olhar em frente. Olhar para Jesus. Isso é caminhar na graça. É a graça de Deus que nos torna justos aos seus olhos. Não é a nossa justiça própria. O profeta diz que a justiça humana é como trapos de imundícia aos olhos de Deus. Mas Deus declara-nos justos por causa da sua graça. Ele justifica-nos por causa da sua graça, como está no versículo 16. Não vou ler, já lemos. Mas vou ler o versículo 18 que diz: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Lembram-se de eu ter dito há pouco que a mesa era posta para toda a gente e quem queria agarrava, comia o prato da fé que Deus oferecia, e uns comem, outros não comem, uns aceitam, outros rejeitam. Diz que a graça de Deus veio sobre todos os homens. Amém? Todos os homens. Não veio só para os judeus, como eles durante muito tempo pensavam. E Paulo está a escrever à comunidade cristã na capital do Império, em Roma. Uma cidade, uma metrópole, uma cidade muito grande, com gente de todo o Império, em que a esmagadora maioria nem sequer eram judeus. Os judeus seriam uma minoria. E ele está a dizer que a graça de Deus veio sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo e é olhado como justo, é declarado justo aos olhos de Deus. Mas mais, a graça de Deus faz-nos reinar com Cristo. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Sabe, o reino de Deus é uma coisa curiosa. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é mais do que isso. Não vou agora gastar tempo com esse assunto, mas o reino de Deus é aquele em que Jesus reina. Jesus é Senhor. E que reconhece o senhorio de Cristo. Mas, Jesus não quer reinar sozinho. Ele não é um monarca alampazado ao poder. Absolutista. Ele não considera os súbditos como lixo, como muitas vezes os monarcas, as monarquias absolutas consideravam. Não, ele não faz nada disso. Ele chama-nos para nos assentarmos com Ele no trono, para reinarmos com Ele. Amém? Mas que coisa! Mas que raio de sistema político é esse? Eu não conheço. Eu conheço o comunismo, conheço o capitalismo, conheço a social-democracia, conheço não sei o quê e tal. Pois não sei. Mas tudo isto são criações humanas. Nós estamos a falar de um plano espiritual. Diz aqui que nós reinamos com Ele em vida. Já viu o que é que diz no versículo 17? Reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Nós reinamos através de Jesus Cristo. Ou seja, não é Jesus não vai reinar neste reino, no reino de Deus, não vai reinar discriminando os seus súbditos. Nós todos reinamos através dele. Nós todos somos chamados a ser reis e sacerdotes, como diz a palavra de Deus. Então, é a graça de Deus que nos faz reinar com Cristo. E é a graça de Deus também que nos permite arrepender
e continuar a nossa caminhada de fé quando nós falhamos. Diz lá no outro local, no capítulo 4, as seguintes palavras: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando nós falhamos, é a sua graça que nos permite arrepender e continuar a nossa caminhada de fé, alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É a graça de Deus que nos abre as portas da vida eterna. Diz lá no versículo 21, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, nós devíamos falar mais da graça de Deus. Nós devíamos ter mais consciência da sua imensa graça, das riquezas imensas da sua graça. Nós devíamos confiar mais na graça de Deus. Não confiarmos tanto nos homens, não confiarmos tanto na nossa força, nas nossas capacidades, mas confiarmos mais na graça de Deus. Andarmos na graça, como quem anda sobre as águas. Quando Jesus nos chama a andar sobre as águas, tudo é diferente. Se eu sair do barco e quiser andar sobre as águas, eu sou louco. Mas se Jesus me chamar, a coisa muda de figura, como aconteceu com Pedro. E nós somos chamados a caminhar na graça de Deus, porque Jesus nos chamou. Nós ouvimos a sua voz, aceitámos a sua voz, aceitámos o seu convite e agora precisamos ter coragem espiritual para poder caminhar na graça. É verdade, é preciso coragem. É preciso coragem para viver neste mundo e caminhar na graça de Deus. É preciso coragem para viver neste mundo e não agir da mesma maneira como agem os ímpios, os que não conhecem a Deus, que não têm temor a Deus, que não têm revelação de Deus, ou que rejeitaram a revelação de Deus. É preciso coragem. É preciso coragem para confiar que Deus está acima de todos os poderes deste mundo. É preciso coragem para confiar que Deus ama-me acima de qualquer outra pessoa neste mundo. Deus me ama com um amor profundo e entranhável, com a sua misericórdia não tem fim, a sua benignidade é nova a cada dia. É preciso coragem para confiar nisto. Mas quando nós confiamos e descobrimos que podemos andar na sua graça, então tudo começa a fazer sentido na nossa vida. Confiemos na graça do Senhor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos curvar a nossa cabeça e fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque a Tua graça é tão admirável, Senhor. A Tua graça nos faz cantar, a Tua graça nos faz sorrir, a Tua graça nos faz alegrar, Senhor. E ao ter conhecimento da Tua graça, Senhor, nós podemos caminhar nessa graça, Senhor, ao Teu chamado, Senhor, ao som da Tua voz, Senhor. Nós queremos declarar esta manhã que nós confiamos em Ti. Te agradecemos porque um dia Tu manifestaste dessa maneira de suprema a Tua graça ao enviar Jesus para se entregar a Si mesmo por nós, Senhor. Para se entregar a Si mesmo por nós, para que nós possamos ser curados pelas Suas feridas e possamos ser salvos, lavados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Bendito seja o Teu nome. E quando mais à frente vamos tomar estes símbolos, conhecendo o seu sentido, ó Senhor, que nós verdadeiramente possamos fazer com toda a convicção, caminhando na Tua graça, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Enquanto estamos